Olá, seja muito bem-vinda ao episódio 20 do podcast com a FEPOD. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Sabrina, né? Que também está aí na mesma estação, assim, vamos dizer, né? Que eu, com a bebezinha bem pequenininha, coisa barra gostosa também aqui. E aí, assim, né, para você que está assistindo aqui esse primeiro podcast, eu me chamo Fernanda, sou casada com o Hinaldo há 10 anos e sou mãe da Maria Luísa, que agora ela está com 3 meses, né, vai já fazer 4. E aqui eu conto tanto a minha história, né, a minha história aí vencendo a endometriose, o milagre que Deus fez com relação à endometriose, à adenomiose, o processo que eu tive, mas eu também conto as histórias de outras mulheres, porque eu acredito que Deus ele faz o milagre da gestação de várias formas, né? E aí eu sempre falo, tem as pessoas que engravidam rápido, porque o milagre continua do mesmo jeito. A vida ela é um milagre. E a Sabrina, ela tem uma história, né, de superação, assim, na gestação. E então, amiga, se apresenta. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Sabrina, sou casada com o Eriston e sou mãe de uma quase recém-nascida, da Melina, que ela já tem 1 mês e 15 dias. E é, a nossa história começou, né, com... Antes eu tentei engravidar durante 1 ano, né, para poder ter ela. Nós tentamos durante 1 ano e depois de 1 ano, exatamente 1 ano, que eu parei de tomar medicamento em junho de 2022 e em junho de 2023 eu engravidei, né? Então, sou mãe ainda de primeira viagem, mas estou amando, amando a experiência, amando tudo que a gente está vivendo. E assim, né, amiga, você descobriu a gestação em junho, e com a descoberta da gestação, né, tu tinha alguma coisa, por exemplo, eu tinha endometriose, né, eu precisei fazer cirurgia e tudo. Tu tinha alguma coisa, realmente foi só o tempo de Deus, Só o assim, tempo de Deus, o tempo foi de Deus, né? foi só o tempo de Deus. A gente se preparou, mas eu não tinha nada, nada assim que impedisse, né, de realmente gerar. Uhum. Era só mesmo o tempo dele, né? Era só o tempo. E aí, quando chegou o tempo, né, vocês chamam ela de Mel? Chamam, né? Sim, Mel. Pronto. Quando chegou o tempo, né, da gestação da Mel, vocês vivenciaram, estão vivenciando algo, né? Sim, Então, você pode compartilhar aqui com as pessoas é, como é, o que é. posso. Meu Deus, a pessoa não sabe. Então, e quando eu engravidei da Melina, alguns meses antes, eu estava investigando um nódulo no seio, né? Mas, na verdade, eu iniciei, né? Fui numa mastologista para saber sobre um carocinho que tinha surgido no meu seio, só que eu não achava que era nada, né? Uhum. Demorei para ver. Aí fui na mastologista e fiz um exame de ultrassom. E nesse período de exames, de consulta, eu engravidei, né? Uhum. E aí, tanto que eu retornei na mastologista, eu já estava com 2 meses. Aí, nesse retorno, ela viu meu ultrassom e solicitou uma biópsia desse nódulo, né, que eu tinha no seio. E ela disse que não era nada, que eu não me preocupasse, apesar de que lá na ultrassom estava dizendo, né, que tinha um teor de malignidade, mas que eu não me preocupasse porque isso aí não era nada. Mas ela ia passar uma biópsia só para a gente tirar né, essa impressão. Aí, quando ela falou isso, que não era nada e tal, eu relaxei. Eu disse, então não é nada, então tá bom. Tudo Só que, certo. ne- só que nesse meio período, o nódulo começou a crescer, né? Ele já vinha crescendo, e nesse meu período
dela ter passado a biópsia, ele estava crescendo muito rápido. Então, o meu esposo ficou insistindo, insistindo, aí eu, não, pois tá certo, vou marcar a biópsia. Aí demorou um tempo para o plano autorizar, demorou um tempo também para a biópsia sair, e quando saiu que eu estava com um câncer de mama, né, na mama esquerda. E quando eu descobri, eu já estava grávida de 5 meses, né? Eu descobri um dia antes do meu chá, o chá da Melina, eu Uhum. descobri. E, meu Deus, foi assim, a gente não estava esperando, né? Óbvio que não. Eu pensava que era algo tipo que um cisto que vem, né? Eu sempre tive, vinha e saía, né? Aí eu, é coisa normal de mulher, mas esse não, né? Esse tava lá e começou a crescer, crescer, crescer. E nesse dia o mundo pra gente saiu o chão, né? Desabou, desabou e a gente chorava, eu e meu esposo. Mas era um dia antes do chá da Melina, então a gente chorou tudo que a gente tinha para chorar. Chorou, chorou, chorou e disse: "Não, amor, vamos ter tranquilidade, porque eu quero viver esse momento do chá". A gente não cancelou, a gente fingiu que nada estava acontecendo, a gente não falou para ninguém, só eu e ele. Eu ia perguntar. E a gente não falou para ninguém, só eu e ele e um amigo, um médico, né? Porque a minha mastologista, ela não conseguia me atender com urgência. Aí eu mandei o laudo para um amigo e o amigo falou, né, sobre o que era e tal. Mas nisso eu já fui pensar na internet, já. Meu Já, Deus. não, assim, né? Se o Google, a gente às vezes está com É, dor de cabeça, ele já disse que se a gente não for no hospital, daqui a exatamente. 10 minutos, tá? Alguma coisa Foi. acontecendo, imagina, né? Com É, um laudo, assim. exatamente. Eu mandei o laudo para esse amigo e não falei nada pro Eriston, né? Aí esse amigo começou a fazer umas perguntas, aí eu, tá muito suspeito. Porque tinha o termo lá era carcinoma invasivo não especial. Aí eu, se não é especial, se não é especial, então não é nada. Mulher, meu Deus. Aí ele começou a fazer muitas perguntas, aí eu fiquei assim, não, tem alguma coisa. Aí eu joguei só os nomes no Google, né? E lá dizia que era. E ele confirmou, né? Depois. Uhum. Mas a gente não falou para ninguém, para que a gente pudesse realmente viver o chá que a gente tanto esperou, a gente tanto planejou, e foi maravilhoso. A gente viveu como se realmente a gente não tivesse noção do que a gente ia viver, né? Desse diagnóstico. Por aquele momento, aquela noite, a gente esqueceu, né, Uhum. disso. E aí, depois disso, começou uma luta, né? Uma luta grande contra o câncer, né? Que eu ainda tenho lutado, mas graças a Deus já teve uma melhora muito grande. Sabrina, tu fez o autoexame e tu identificou esse carocinho no autoexame? Na verdade, é, eu não é que eu tenha feito um autoexame, eu não tenho muito seio. Uhum, Então, dava para ver, né? entendi. Ele antes era um carocinho, quando eu passava a mão, eu realmente tocava, mas é porque dava para ver. Se eu levantasse assim o braço, dava para Era ver um caroço, perceptível. dava para ver. E ele foi crescendo muito rápido, né? Aí eu toquei. Quando eu percebi, não deve ser nada e tal, mas como ficou crescendo muito rápido, a gente se preocupou, né? Uhum, Né? É porque o tipo desse câncer, ele cresce muito rápido, né? Então, em questão de um mês, crescia 1 centímetro, né? Era como se ele crescesse 1 centímetro por mês. Tanto que quando eu descobri, ele tinha 3, e quando eu comecei a químio, ele já estava em 7. Então, por isso e de tu descobrir para tu começar a químio foi quanto tempo? foi muito rápido. Eu descobri em novembro, é porque eu ainda não coloquei as datas, mas eu descobri no dia 17 de novembro e no dia, e na semana,
Acho que 2 semanas depois eu já Você comecei já a quimio. começou? Nossa, Foi então muito realmente rápido. cresceu muito rápido, né? E o médico queria, como estava crescendo muito rápido e como estava no meio da gestação, ele quis iniciar a químio, né? Porque não tinha como interromper, né? Ou, tipo, antecipar o meu parto para começar a químio, porque faltava 2 meses ainda, né? Se fosse antecipar com 7 meses, ia faltar muito tempo ainda. E ele iria crescer, crescer a ponto de me machucar, de rasgar a minha pele, essas Uhum, coisas. entendi. E assim, amiga, como é que foi, né, receber esse diagnóstico em meio a assim, falando por mim, né, um diagnóstico desse eu acho que já não é muito fácil, né? Assim, mesmo a gente tendo fé em Deus, mesmo a gente crendo, não é fácil. E como é que foi para ti receber esse diagnóstico em meio ao teu milagre, né, da gestação? Da Como é que gestação. foi isso? Assim, eu dizia muito na época, né, que a minha preocupação não era comigo mesma, né? Eu não pensava em mim, eu pensava só nela, né? Então, como você falou, o diagnóstico em si de câncer já é difícil, né? E pensar que poderia atingir ela, meu Uhum, Deus, aí era realmente onde estava o meu maior medo desse processo todo que eu iria viver. Então, assim, no início a gente teve muitos momentos assim de realmente ter medo, né, do que poderia acontecer, porque também a gente ouvia muito diagnóstico de que na verdade, diagnóstico não, muita opinião, né? Alguns médicos diziam que eu não podia iniciar uma quimio grávida, e outros já diziam que poderia. Então a uhum, gente ficava meio sem saber em quem acreditar. Será que a gente começa? Será que a gente não começa? Mas assim, não tivemos saída, não tivemos opção, né? Quando a gente foi direcionado para um oncologista, ele já falou: olha, a gente vai começar hoje mesmo. No dia da minha consulta, ele já começou. E, e como eu falei, o meu medo era só da quimioterapia atingir a melina, mas eu sentia, né, a todo instante que Deus. No dia que eu comecei, Deus realmente iria proteger ela de toda a medicação, né? Eu lembro que a gente foi para o CRIO, né? Para consulta, e na consulta ele examinou, né? Tava em 7 centímetros, e ele disse que a gente tinha que começar com urgência, mas que demorava cerca de 2 horas para autorizar, né? A primeira quimioterapia. uhum, A gente foi para o shopping lá perto e para aguardar, e eu fui na saída, né, da gente voltar para lá, eu fui pro banheiro e eu me ajoelhei no banheiro lá do shopping. Eu chorava tanto, chorava muito, e eu pedia muito a Deus que Deus protegesse ela, porque eu não sabia a dimensão disso tudo, né? Eu não uhum. sabia onde eu estava, onde eu iria, o que eu iria enfrentar, na verdade, né? E eu tranquei a porta do banheiro e comecei a chorar e comecei a pedir a Deus, e Deus ali, ele me confortou, né? E falou no meu coração de que ele iria proteger a Melina de tudo, Amém, né? amém. Então, desde o momento que eu comecei, por mais que eu tivesse muito medo, né? Eu tinha essa certeza no meu coração de que Deus era quem iria protegê-la, né? De tudo, porque é tudo muito forte, né? Quimioterapia muito forte, medicamento muito forte, e a gente não sabia o que esperar. A gente não sabia, a gente estava indo realmente sendo guiado pelos médicos, pelo que o médico falava, a gente só concordava em viver, né? E, e, e foi isso. E aí, assim, né? É impossível ouvir não, e não se emocionar, né? E aí, assim, amiga, como é que foi a gestação depois disso? Uhum. Porque até onde eu sei, né? A quimioterapia ela tem muitas reações,
E a Uhum. gestação em si, ela também traz muitas reações, né? Assim, É. de enjoo, enfim. Como foi Uhum. para ti, né, lidar com esse turbilhão de mudanças? Uhum. Fernanda, por incrível que pareça, eu não sentia tantos, assim, os colaterais, né, que chamam da químio. Eu acho que o que mais me afetava era o emocional, de estar vivendo tudo isso, né? Uhum, Então, assim, é, tinha muita emoção, né? A gestação causa isso na gente, a gente fica muito feliz, e às vezes a gente fica muito triste, é choro e é isso. O que eu mais sentia era com relação a realmente a Melina, né? Com o procedimento todo que eu estava vendo na quimio, né? Então, assim, eu sentia os colaterais após eu fazer, né, as químios. Eu comecei com as químios vermelhas, né, que são as mais fortes. Fiz 4 vermelhas, que atingiu o cabelo e realmente me dava muito enjoo, me dava amiga, muita dor de barriga. eu estava aqui olhando para ti, eu pensando assim, ó, talvez você que está assistindo aqui no YouTube não conheça a Sabrina, ou então você está assistindo aqui, conhece e Sim. quer vir. Mas a Sabrina, o cabelo dela era aqui, Era quase na depois bunda. quase na bunda. É. E eu olhando aqui para a Sabrina, meu Deus, como é que a pessoa é linda desse jeito? Porque a Oh, Sabrina meu tá Deus. com o cabelo, assim, né, raspado, e a Aham. pessoa é linda. Meu Deus do céu, a pessoa é linda, Oh, linda meu de Deus. todo jeito. Amiga, de verdade, não precisava abrir esse parênteses se não fosse. Não, e o engraçado é que no primeiro dia que eu fui lá na químio, né? Na químio não, no CRIO, que é onde eu faço o meu tratamento, eu cheguei com um cabelão enorme na bunda, né? Todo, assim, a gente não sabia o que esperar, né? Eu não sabia como é que ia ficar o meu cabelo. Eu pensei que eu não ia chegar a fazer químio ou que o meu cabelo não ia cair. Eu pensei que eu ia fazer algo leve, né? Não, Uhum. não tinha dimensão de nada, de nada, de nada. Até pensei também que eu iria fazer a cirurgia antes, enfim. Mas eu cheguei lá com um cabelão enorme e todo mundo começou a olhar para mim, eu sem entender, sem entender. Aí a primeira pergunta que eu fiz o médico, né? O doutor, o cabelo vai cair? Ele vai cair. Daqui a 3 dias, de 3 a 15 dias, seu cabelo vai cair. E foi onde eu realmente senti, porque até então eu estava fazendo as químios, mas era como se eu não estivesse vivendo isso. Tipo assim, é um câncer, né? A dimensão da palavra câncer. Parecia que eu não estava vivendo. Eu só me deparei realmente com, eu estou vivendo um processo contra o câncer quando meu cabelo começou a cair, né? Até então, com as quimioterapias, eu não me via nessa posição, assim, Uhum. né? De enfrentar mesmo. Mas meu cabelo começou a cair depois de realmente uns 15 dias. E quando a primeira vez que eu peguei, assim, peguei no cabelo e veio um tufo, meu Deus, eu comecei a chorar. Nesse dia foi realmente um baque, né? E assim, né, Sabrina, eu acho tão importante isso, porque às vezes a gente acha, né, as pessoas acham que a gente que tem uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, não tem esses momentos de Uhum, choro, de meu Deus, não sei, né? Mas meu Deus, porque comigo, vou falar por mim, né? Com a uhum, minha endometriose, tinha momentos assim, nunca foi uma coisa, muitas vezes, mas tinham meses que quando a menstruação vinha, eu dizia assim, meu Deus, uhum, por que eu estou vivendo isso, né? uhum, É, e ao mesmo tempo, falando por mim, não sei se você vai poder se identificar, mas ao mesmo tempo que eu chorava, o Espírito Santo já me confortava, assim, de Deus estar no controle. é desse Esse jeito. choro, você sabe que você está chorando porque está doendo, mas era um choro que eu não conseguia nem chorar há muito tempo,
Uhum, porque ao mesmo tempo que eu chorava, já vinha aquela paz que excede todo entendimento, né? uhum. Às vezes, amiga, quando a gente faz só assim, ele faz o legal. Eu percebi no vídeo passado. Pois é. Aí, assim, só um parêntese, né? Então, quando tu Uhum. pegou o tufo, tu teve Foi, essa foi. realidade, né? Do que tu tá Exatamente, vivendo. exatamente. Aí ele começou quando começou a cair, caiu muito rápido. Foi assim no final de semana que eu fui até para visitar minha mãe. Quando eu fui, começou a cair, quando eu voltei já estava caindo muito, né? E aquilo me agoniava muito. Aí eu cortei ele bem aqui no ombro para poder guardar, que ele era muito grande, né? Para poder guardar, para ver se eu poderia, sei lá na frente fazer uma peruca, não sei. Eu só quis guardar. Uhum. Só que ele começou a cair aqui em casa, caía muito, muito, e era tufo e mais tufo. E é muito difícil você pegar e cair, cair. E, enfim, aí eu não aguentava mais ver cabelo em casa. Eu não aguentava, era muito cabelo. Era cabelo na cama, cabelo no chão. Não importa o quanto eu varresse, o quanto passasse. Mulher, era muito cabelo. Aí E tu tem muito cabelo, né? Assim, eu teu tinha muito. cabelo, além de grande, ele é muito, né? Tanto que tá aí, tu tá com ele baixinho, mas tá bem preenchido. É, Ele é hoje muito, tá. tu tem muito cabelo, né? É. Aí quando foi no final do ano passado, eu decidi raspar, né? Raspar logo tudo. Aí, no dia 31 de dezembro, eu raspei logo, né? Ele tava pequenininho, tava aqui já tava todo sem, mas Uhum. nessas partes, aqui tava sem, então tava só algumas partes, né? Aí eu, meu Deus, eu não aguento mais. Aí eu raspei, e quando eu raspei, meu esposo raspou também. Ele raspou o meu, depois ele raspou o dele, né? E foi muito emocionante. Foi nesse dia mesmo que, assim, eu chorava muito, porque eu não encarava aquilo, na verdade, como algo, né? Enfim. Mas eu chorava muito, porque o meu cabelo realmente para mim era, né? Ele era muito grande, eu tinha muito valor, né? Nisso, para mim. Então, foi muito difícil, mas passou, né? Graças a Passou, Deus, esse momento. graças a Deus. É. Aí eu comecei a usar os lencinhos. E aí, assim, amiga, né? Isso foi em dezembro. E quando foi que Mel chegou? Mel chegou em março, dia 22 de março. Dia 22 de março. Chegou. Foi. E aí a Mel, né, também chegou numa circunstância assim de milagre, né? Foi. Pelo que tu compartilhou comigo. Além Foi. de tudo isso, como foi, se tu puder compartilhar? A gente, acho que eu continuei fazendo as químios, né, durante a gestação. Fiz 4 de quimioterapia vermelha, de 21 dias. E após essas quatro sessões, que são as mais intensas, as mais pesadas, eu comecei as químios brancas, porque o meu médico não queria realmente ter que parar o tratamento por receio do câncer voltar a crescer. Eu estava reagindo muito bem às químios, o meu nódulo diminuiu a ponto de eu não sentir mais. Se eu tocar assim, eu não consigo sentir. Uhum. E ele não queria parar, né? Porque eu respondi muito bem. Então, eu comecei as químios brancas e começou a ser semanal, né? A quimioterapia. E como o meu parto ia ser normal, a gente não podia fazer químio muito próximo, né? Porque poderia ser normal, poderia ser cesárea, ninguém sabia, né? Quando a gente espera normal, a gente tem que estar preparado também para tudo, né? Aí eu consegui ainda fazer 3 sessões de quimioterapia branca, né? A última foi no dia 7. Só que durante essas 3 semanas, eu notava que a minha barriga não estava crescendo. E a data prevista do parto dela era quando?
Era dia 27 de 27 de março. março. É. Eu parei as quimios dia 7. Só que nas últimas 3 semanas o meu peso continuava o mesmo. Eu tava comendo tudo igual, né? Não tinha nada que tava inibindo minha vontade de comer, não. Eu comecei a notar que minha barriga não estava crescendo e o meu peso realmente não estava alterando. Aí, e quando chega mais no final da gestação, a gente sabe que cresce mais, né? A barriga cresce mais o bebê. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu comecei a falar pro meu obstetra, olha, eu acho que tem alguma coisa errada, porque eu não tô, minha barriga tá muito pequena e eu tô com o mesmo peso. A Melina tá crescendo, tá com, né? Enfim, aí ele, não, eu vou passar um ultrassom para você, um perfil, né? Para você, para ver como é que ela tá, né? Aí, com 38 semanas, eu fiz esse perfil. Eu esqueci o nome do exame, mas é perfil alguma coisa. E deu que ela tava com 37 semanas no exame. O percentil dela tava acho que tava 34. Enfim, não lembro. A gente Tava começa a esquecer abaixo. as coisas, É, não, minha filha, a cabeça da né? puérpera, ela precisa. Quando me falavam, eu dizia, exagero, mas tem coisa assim que a pessoa É, esquece. Hoje uma amiga é. minha, né, olhou para mim e disse, amiga, tu sabe a fulana, esposa do fulano? E eu fiquei olhando para a cara dela. Eu conheço uma pessoa assim, amiga fulana, do Beltrano, aí eu. Ah, tipo assim, e é uma pessoa próxima, viu? E eu, Aham. gente do É, céu. mulher, é desse jeito. Sim, ela estava com um tamanho de 37 semanas e você já estava com 38. É, tava com 38 e alguma coisa. Aí eu mostrei pro meu médico, não, é normal no final da gestação, as semanas virem assim, diferentes, né? Dá menos e tal, então tá tudo normal. Mas vamos fazer um ultrassom com Doppler na próxima semana, na sexta-feira. Aí, isso foi na quinta, né? Então, na próxima sexta, ele pediu para fazer uma ultrassom com Doppler lá no hospital onde ele estava trabalhando, porque ele não estava atendendo no consultório esse dia, né? Uhum, Aí, então vai para o hospital para que a gente possa fazer essa ultrassom. E nesse meio tempo era o meu retorno do oncologista, né? Na quimioterapia, na quinta-feira à tarde eu fui para o oncologista porque ele queria ver como é que eu estava, mesmo eu não tendo que fazer quimio. Porque estava muito próximo do parto, então a gente tinha já encerrado. Aí eu cheguei lá, ele, olha, Sabrina, você está reagindo muito bem. Eu cheguei lá ciente de que eu não ia fazer nada, ele só ia me ver, né? Só para saber como é que eu estava. Você reagindo muito bem, a gente está muito feliz com o seu resultado. E eu queria fazer mais uma sessão de quimio hoje, ok? Aí foi na hora que meu esposo me interviu, né? Ele disse que a gente estava com receio de que a Melina não estava crescendo uhum, e era realmente por conta das quimioterapias. Então, a gente estava investigando se o que era que estava acontecendo, né? Aí diante disso, ele reconheceu de que era necessário parar, porque ele olhava muito para mim, né? uhum. Como, né, eu enfrentando um câncer, Você mas ele até falou era seu que, médico. é, exatamente. Ele até falou que realmente eu estava levando uma vida e a gente tinha que se preocupar com essa vida, né? Enfim, aí passou, eu fui, na sexta-feira, eu fui fazer essa ultrassom na emergência do hospital e deu uma alteração, né, na ultrassom com o Doppler. Tava tendo, esqueci o nome também do que era, mas eu não estava conseguindo transmitir o meu cordão umbilical para a Melina, né? Existe essas transmissões, né? Existe essa transmissão minha com ela pelo cordão umbilical e existe
uma artéria no cérebro do bebê que também faz essa transmissão. Então, a minha, para ela, não estava acontecendo. E ela estava fazendo a dela sozinha e ela estava se esforçando muito para manter os órgãos dela ativos, né, vivos. Ela estava forçando tanto a cabecinha, quanto o coração, quanto... eu acho que era só isso. Enfim. E por conta disso, eu tinha que fazer uma cesárea de emergência, né? Então, a médica já queria que eu ficasse lá no hospital. Eu, doutora, eu posso pelo menos pegar minhas coisas? Vim em casa, peguei minha mala, ainda bem que já estava tudo Gente, pronto. abre um parêntese aqui, certo? Eu vou abrir um parêntese aqui. Você, mamãe, futura mamãe, está ouvindo aqui, está tentando. Enfim, depois de 35 semanas, você vai para o hospital porque você tem que fazer um exame? Leve sua bolsa, tá? Com É, 37 semanas, a Maria Luísa passou 2 dias assim, se mexendo bem pouquinho. Só, é, só fazia assim, só para dizer, opa, tô por aqui. E aí a gente foi para o hospital, a gente foi de mala e cuia. Mas assim, aí quando chegou lá que botou, fazer que nem tu, esqueci o nome. eu É um sei o que é. que ele cardiotoco, eu acho, que vê É, os cardiotopo. movimentos. Isso. Ela se mexeu como ela nunca tinha se mexido em nenhum dia de toda a minha gestação. Não estou exagerando. Quando a mulher botou o cardiotoco, eu não sei se incomodou alguma coisa nela. Eu Uhum. sei que na hora que botou, ela fazia, Já eu acho que ela começou. fazia assim, ó, tipo, não Eu quero. quero sair. E eu assim, ó, tipo, quem é que disse que essa pessoa passou 2 dias sem se mexer, né? Mas não faça isso que a Sabrina fez. Leve suas coisas. O máximo que vai acontecer é você voltar com as coisas dentro do carro. Pois Porque eu é. tenho uma amiga que estava com 40 semanas de gestação. A médica mandou ela ir no hospital para fazer E ela foi. O que é que aconteceu? Ela teve uma pobre marido dela teve que vir em casa correndo, pegar as coisas, porque não levaram nada. Gente, Não, não eu nunca imaginei que eu ia ter que ficar. Nunca. Eu até perguntei ao doutor, quando ele pediu para eu ir, né? O doutor, eu não preciso levar minhas coisas, não. Ele, não, precisa não. É só... meu Deus, o Aí médico ainda enfim, ajuda. aí lá vai eu voltar para casa e tendo que. Ainda bem que tava, tipo, 97% das coisas estavam prontas. Eu só fui mesmo colocar as minhas coisas, né? É, o baby doll, essas coisas na mala, porque as dela já estava tudo ok, Tudo graças ok. a Deus. Aí nesse exame também tinha dado que eu estava com 36 semanas, tava diminuindo, né, a semana. Enfim, aí eu voltei para casa, peguei minhas coisas, ainda deu tempo de pintar a unha, pintei a unha e voltei. Não Vol- julgo, porque eu fui fazer a é, unha com dores do parto, então. então, a gente consegue. Aí voltamos e esperamos, né? Isso foi 12 horas Não, foi 2 horas da tarde e a cirurgia foi 9 horas da noite, a Uhum. cesárea. E foi, meu Deus, o momento mais especial da minha vida. Foi lindo. Apesar É, de não ter sido, né, como eu gostaria, né? Eu queria pelo menos ter começado a experimentar, né, do parto normal, hum, mas foi maravilhoso, maravilhoso, graças a Deus. graças a Deus. E assim, né, a sua, como é que eu posso dizer, a sua força que você experimentaria, né, assim, que para você experimentaria no parto normal, você experimentou durante toda a gestação, né, amiga? É, Porque você aí teve uma força muito. Para mim, é só mesmo Deus para só Deus. para me deixar com esse sorrisão, né? Com vivenciando tudo isso. E Melina, como é que nasceu? Nasceu tudo bem? Nasceu Como perfeita, é o meu milagre, ela é o meu milagre.
minha princesa. Amém. Nasceu ótima. Assim que nasce, eles fazem os exames, né? Os Sim. testes do coração, do ouvido e tudo perfeito, tudo perfeito. Graças a Deus, ela é realmente o meu milagre. É o quando ela nasceu, é, eu falei, né, que Deus tinha cumprido a promessa que ele tinha feito para mim, porque como eu havia comentado, quando eu soube e que foi o dia de eu começar a químio, que eu me ajoelhei naquele banheiro, ele realmente falava para mim que ia proteger ela, né? E quando ela nasceu, Amém. e eu olhei assim para ela, eu senti o fungadinho dela aqui, colocaram ela aqui do meu lado, senti o fungadinho dela, e realmente veio no meu coração de que a promessa de Deus tinha sido cumprida, né, na minha vida, Amém. porque o receio de todo mundo era que a quimioterapia fosse atingi-la, né? Porque é um medicamento, às vezes, né, eu parava para pensar, meu Deus, um medicamento tão forte que atinge o meu cabelo, né? Cai o cabelo da cabeça, cai o cabelo da axila. Como é que não vai atingir a Melina, né? Como algo tão forte que entra no meu organismo não vai atingir o meu ventre, só sendo Deus, né? Então Deus realmente protegeu ela, protegeu. E esse era o receio, e toda vez que eu ia para a químio, era algo que me abalava muito, porque eu chegava lá com o barrigão do tamanho do mundo, e as pessoas olhavam assim para mim e perguntavam como é que pode? E pode, né? Grávida, fazer químio. E toda vez que as pessoas me perguntavam isso, eu sentia né, aquela dorzinha no coração. E eu cheguei a não responder mais essas pessoas. Antes eu respondia com fé. É porque Deus protege, quem está protegendo é Deus. Mas aquilo começou a me abalar tanto que eu não respondia mais. Quem respondia era meu esposo, né? Uhum. Porque esse era o meu receio, né? Da minha filha ser atingida pelos medicamentos. E toda vez que as pessoas perguntavam, queria vir uma dúvida no meu coração, né? De que realmente será, né? E às vezes eu parava para me questionar. Meu Deus, como é que pode? Como é, né? O meu cabelo caiu e toda vez que eu faço essa quimioterapia não vai atingir a Melina. E às vezes, na maioria das vezes que eu estava fazendo, ela mexia muito. Aí Uhum. eu falava assim, meu Deus, será que ela está sentindo? Então, o maior receio, né, de todo mundo que me via, ou, enfim, de médico também, era que, né, ela fosse atingida. Mas graças a Deus, ela nasceu perfeita, perfeita, perfeita. E para a glória de Deus. Ela tá. Amém. Eu tô falando aí, né, Sabrina, e assim, me veio, não sei se tu vai lembrar dessa pregação, que era uma pregação, até já teve mais de uma vez lá na igreja, que é qual voz você tem aumentado, né? Que aí bota o Uhum, fone e tudo mais. Deus uhum, ele falou para ti, né? Ele falou contigo que você não se preocupasse. E de tanto outras vozes é, virem, né? Assim, às vezes, até falando sobre mim, né? Mesmo Deus, eu tinha uma convicção que se eu engravidasse, era Deus que ia fazer, porque uhum, era só Deus. Eu sei que todo mundo só engravida se Deus quiser, mas por conta do histórico, seria realmente a mão de Deus. E às vezes vem tantas perguntas, tantas coisas que eu começava a ouvir outras vozes, né? uhum. E o quanto isso, se a gente não sintonizar aquilo que realmente o Senhor fala, e aí eu acho que na hora que a Melina chega, no, assim, se Deus fosse gente, que Deus não é gente, ele ia dar dizendo, tá bem, Uhum. eu te disse, É, é, eu te mas é falei, verdade. né? Eu te É falei, verdade. não acreditou em mim, mas como ele não é gente, ele só dá o presente, né? E nos deixa É desfrutar verdade. dele, né, amiga? É verdade.
É verdade, mas eu vivi muitos momentos assim durante a minha gestação. É, porque quem me via uma pessoa muito forte, me vê ainda, né? Uma pessoa muito forte e me vê travando essa luta. Só que eu não me vejo assim, né? Realmente, quem me fortalece a minha força vem de Deus, não tem explicação. Então, por muitas vezes eu me via com esse questionamento, né? Quando as pessoas me perguntavam, ou quando acontecia alguma coisa, e que eu ia para os pés do Senhor, eu chorava, 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 desesperada, e Ele me tranquilizava por muitas vezes, né? Como a palavra fala, que Ele se aperfeiçoou na minha fraqueza, e realmente foi isso que aconteceu. Porque por muitas vezes eu me sentia fraca, né? Eu me questionava de por que está acontecendo durante a minha gestação, né? E Deus foi me dando respostas no decorrer desse processo de que realmente era para ter sido assim, né? Porque quando eu me questionei com relação a por que ser durante a gestação, Deus me respondeu com. Porque assim, se eu tivesse descoberto antes, eu não poderia engravidar, né? Eu teria que engravidar 3 anos depois, que tem um procedimento, né, a ser feito. Então, os nossos planos era para ter engravidado agora, né? Tipo, quando a gente descobriu, a gente já estava tentando. Então, Deus, até disso, ele preparou. Porque se eu tivesse descoberto antes da gravidez, eu ia demorar mais uns 3 anos para poder engravidar, né? Para poder tentar engravidar novamente. Então, quando a gente descobriu isso, realmente, eu disse, eu tinha que viver essa gestação dessa forma, né? Porque senão, só Deus sabe quando é que viria. Então, no meio do processo, Deus trazia muitas respostas, né, para a gente. E Deus foi muito bom e continua sendo, né? Amém. Em Continua todo sendo. tempo. Outro milagre que eu vivi depois que a menina nasceu foi a amamentação. Porque desde o começo, que eu sabia que eu não podia amamentar, né? Por conta do medicamento, né? A quimioterapia, ela um medicamento muito forte e ele passava através do leite, né? Então, foi uma das minhas maiores dores, né? Não poder amamentar minha filha. Meu Deus, eu não vou conseguir amamentar, não vou conseguir ter essa conexão, não vou poder criar esse vínculo, né? Porque muito se fala que o vínculo ele é estabelecido principalmente através da amamentação. E quando eu fui fazer a cesárea, eu demorei muito para me recuperar. Era muita dor. Eu acho assim, por conta da quimio, minha imunidade baixou muito. Então era muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E o médico queria que eu voltasse para as químios o quanto antes. Ele, olha, se você tiver um parto normal, eu quero você daqui a 3 dias do parto. Se for químio, eu quero você em 2 semanas, né, para poder continuar o tratamento. Só que eu estava muito mal, era muita dor. Eu disse assim, eu não consigo voltar, né? E nisso eu fui me recuperando, e passou-se 20 dias, acho que já estava com 22 dias, e começou a sair leite, né, do meu seio. Aí quando eu vi aquilo, meu Deus, eu comecei a chorar. Meu Deus, eu tô com leite, eu não posso oferecer para minha filha. Aí eu, como quem não quer nada, eu mandei uma pergunta para ele, né? O doutor, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não posso, mas deixa eu confirmar com você, realmente eu não posso amamentar, né? Aí ele, olha, até que pode, porque já passou muito tempo, então não tem mais medicamento no seu organismo. Então, se você quiser aumentar, mais você vai ter que ter ciência de que quando você voltar para a químio, você vai ter que interromper, né? Aí eu fiquei nessa, de que será né? Será Amamento. que eu aumento? Será que eu aumento? Eu vou ter que interromper? Enfim, aí falei com a pediatra dela
E ela disse: Olha, não tem essa questão de você se preocupar em interromper, porque não vai ser para alimentá-la, né? O seu leite não vai ser para alimentar a Melina, mas vai ser para criar esse vínculo entre vocês, para você ter viver esse momento, né, da amamentação. Então, isso me deu força e eu amamentei a minha filha. E nesse momento, quando eu me deparei com esse momento, eu entendi o porquê que eu tinha ido para a cesárea, né? E não para um Eu parto ia normal, falar isso. né? Quando eu vi que isso era possível, meu Deus, porque quando eu estava sentindo muitas dores, eu até falei assim, meu Deus, se o senhor sabia que eu ia sofrer tanto sentindo essas dores na cesárea, por que que o senhor permitiu? Né? Eu ainda num momento assim, de muita tristeza, eu falei isso, mas Deus me confirmou lá na frente, né? E eu, meu Deus, Deus, ele faz tudo perfeito, mesmo a gente se entender no momento, né? Mesmo a gente questionando, mesmo a gente se deparando com a situação, Deus vem e faz, né, muito além do que a gente imagina. E, meu Deus, eu amamentei durante 2 semanas. Não foi muito leite, foi um pouquinho só, um pouquinho de leite que ela tomava, mas para mim foi maravilhoso poder viver esse momento, né? Já que futuramente eu vou retirar as minhas mamas, então se eu engravidar novamente, eu não iria poder, né, ter esse momento. Então ele precisava ser agora, né? E Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Realmente foi um presente, né? Não ter sido como você planejou. Exatamente. Porque se tivesse Exatamente. sido como você planejou, com 3 dias o médico ia querer lhe ver lá. Era, era. Eu entendi tudo no momento ele falou que por conta do tempo eu poderia amamentar, mas Deus fez coisas incríveis, 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 que só mesmo sendo Deus, né? Agradeço demais, demais. Apesar de tá vivendo ainda esse momento, o que ele fez nesse processo comigo, né, com a minha família, não tenho nem palavras para agradecer a Deus. Amém, amém, meu Deus. Amiga, quero te agradecer, né, por ter compartilhado aqui a sua história. Eu quero desejar para você assim que essa continuidade, né, como você falou, o Senhor já fez grandes coisas até aqui, e eu creio que o Deus que começou, ele vai terminar. Amém. E a palavra de Deus Amém. fala que o Deus que começou, ele vai terminar a boa obra, e eu creio em nome de Jesus que ele vai terminar, né? Amém. Eu vou falar algo aqui que se você quiser que eu tire, eu tiro, eu deixei para o final, porque se você quiser que eu tiro, mas enquanto tu falava, amiga, da questão da Melina, né? Porque eu engravidei, isso aconteceu, eu sei que você já várias vezes, mas vinha muito ao meu coração que se fosse sem ela, talvez tu não teria tanta força. É. Assim, enquanto tu falava, veio muito forte ao meu coração que será se fosse em um momento que você não tivesse ela para você Uhum. ser forte, será que você seria tão forte? E, assim, eu deixei para o final, porque se tu quiser, se não fizer sentido, eu só deleto aqui, mas se você quiser que eu deixe. Mas faz sentido, amiga. E assim, Quando. foi muito forte que ela veio para você levar isso não olhando para você, mas o tempo todo com essa preocupação com ela, foi como se Deus tivesse tido cuidado contigo de dizer assim, você vai passar por isso, mas eu não vou deixar que isso seja lhe afete, e você vai me ver cuidando de Uhum. ser cuidado. Uhum. É. Mas faz muito sentido, porque realmente o amor que eu senti por ela desde o momento que eu comecei a gerar, talvez não fosse o mesmo amor que eu sentiria por mim mesma, né? Em poder começar e continuar esse tratamento.
Tanto que quando ela nasceu e eu tive que voltar, porque voltar para mim também foi muito difícil, né? Voltar para esse processo todo que é um processo que eu sei que Deus está comigo, mas ainda é um processo difícil, né? Um processo de dor para mim. Ter que voltar, ter que viver tudo isso. Então, é ela que me dá força para poder continuar hoje, né? Então, o que você fala realmente é muito sentido, porque talvez eu poderia não ter continuado o tratamento, ou ter desistido, ou, enfim, ter procurado outros meios, mas olhar para ela e ver que eu preciso dela e ela precisa de mim, me dá muita força para continuar e para querer que isso acabe logo, né? Porque eu estava adiando, 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 e hoje eu quero que isso acabe logo para poder ficar com ela 100%. Amém. Amém. Pois, amiga, em nome de Jesus, você que está ouvindo esse podcast, né? Ore pela Sabrina, ela continua nessa batalha. Sim, Eu creio, como falei, que o Deus que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai amém, finalizar, em nome de Jesus. Ore pela amém, família dela, o nome do esposo dela é Wellington, então ore por ela, ore pela Mel e ore por ela, né? E assim, conte com as nossas orações. Eu já falei para você, amém. mas conte com as nossas orações. Muito E obrigada. em nome de Jesus, em breve a gente vai gravar outro contando Amém. Eu creio, eu creio. E eu seu. agradeço, amiga. Eu agradeço, é uma honra para mim participar e eu espero que o meu testemunho possa alcançar, né, a algumas pessoas, Em para que nome. o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Ó, vou só concluir aqui, né, para você compartilha esse vídeo, manda para alguém esse podcast, né? Você pode ouvir tanto no Spotify como no YouTube, você que escolhe. E eu vou concluir aqui a gravação. Muito obrigada. Fica com Deus. Não sai daqui, amiga. Tá bom. Tchau, até a próxima.